Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Gente, no vídeo de hoje a gente vai ver as atualizações do caso Felca, do vídeo adultização que ele postou lá no YouTube. A gente vai assistir pela perspectiva do Gianluca. Ele postou no canal dele todas as atualizações que teve e as pessoas que comentaram também sobre esse vídeo. Então a gente vai assistir pela perspectiva dele. Ele postou o vídeo no canal Cortes do Gianluca. Se vocês não conhecem, recomendo conhecer e assistir. Os vídeos deles é muito bom. E aí a gente vai ver de fato, tudo o que aconteceu e as pessoas que se pronunciaram sobre esse caso. Lembrando que tem bastante atualizações, principalmente no jornal apareceu o caso do Felca. O Felca também, algumas coisas dele, ele posta, principalmente nos stories do Instagram, eu vi ele postando algumas informações referentes a isso. E é isso. A gente vai assistir aqui. Lembrando que o Felca também foi com a Vanessa Wolff lá no pod delas e falou também um pouco sobre essa questão do vídeo e tudo o que causou, né, como é que pode dizer? As consequências que causou esse vídeo, né, tanto positivo quanto negativo. Mas aí a gente vai assistir aqui o vídeo. Deixa eu colocar pra gente. É esse aqui o vídeo. Felca é atacado após vídeo exposto. Ítalo Santos responde. Bora lá assistir o vídeo, play. O Felca, ele começou a ser atacado por conta do último vídeo dele, e inclusive Ítalo chegou a responder, outras pessoas citadas no vídeo, como a Bel pra Menina chegou a responder, uma outra menina também da turma do Ítalo fez um vídeo falando sobre. A gente vai mostrar todos os vídeos, todas as respostas e a repercussão. Gente, é importante citar que eu tô vendo o vídeo pelo canal do Jean, porque teve muito vídeo que eu não achei, porque já foi excluído. Então, por isso que a gente vai assistir do vídeo do canal dele. Que o vídeo do Felca causou na internet e toda a movimentação que tá acontecendo em relação a esse caso. Então vou pedir mais uma vez, se você puder, deixar like nesse vídeo, porque esse vídeo é super importante, vai ajudar a fortalecer e ser entregue pra mais pessoas. Se vocês puderem comentar qualquer coisa, um ponto, oi, hashtag Felca, o que vocês puderem comentar aqui, ajuda esse vídeo a engajar sobre esse tema nas redes sociais. Acredito que pra chegar também nas pessoas que acompanham mais TikTok, Instagram, né, vídeos mais curtos, ele fez um vídeo curto, a gente vai assistir aqui e depois ver a repercussão e resposta das pessoas, porque aparentemente tem até ameaça de processo e ele sendo xingado aí pelas pessoas. O que tá acontecendo? Vamos entender nesse vídeo. O vídeo que o Felca soltou foi este aqui, que é o que ele soltou no perfil dele, tá? Sobre adultização. Bora assistir. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo a pergunta, abuso sexual. Deixa eu dar uma avançada aqui. Esse vídeo em si é um vídeo dele explicando, só que de uma forma mais resumida, o vídeo dele que ele postou no YouTube. Então eu vou dar uma puladazinha que é basicamente um resumão do que ele já tinha falado no vídeo dele no YouTube, mas em outra rede para também alcançar outras pessoas. Mas bora lá. O primeiro vídeo que o Jean colocou é dessa moça aqui, eu esqueci o nome dela. Mas ela tá falando sobre essa questão do Felca e do Ítalo Santos. As próprias influenciadoras citadas O comentaram. documentário do Felca. E assim, gente, as coisas vão mudar depois dessa denúncia dele. A conta da Camilinha já caiu, né? A do Ítalo ninguém sabe se caiu ou se ele desativou pra não perder, porque assim, vai ser um caos. Vi um vídeo do Ítalo falando assim, ai gente, pode me atacar hoje até meia-noite, porque depois é meu aniversário, deixa eu curtir, não sei o quê. Usando de ironia, mas Porque eu acho que no começo ele tava achando que não ia dar em nada, como das outras vezes. Porque como a gente citou no vídeo anterior, né? Não é a primeira vez que fazem denúncias sobre o Ítalo, só que nunca surgiu um efeito assim tão grande como esse do Felca. senti medo na voz dele. Confesso A gente vai ver esse vídeo também, tá? que eu me sinto até culpada, porque fala-se muito de Ítalo Santos. Pode mostrar tudo pra gente, Jean.
mas eu nunca tinha visto nenhum conteúdo dele, nunca, de verdade. E aí o Felca coloca lá no vídeo dele, gente, eu tava vendo ontem antes de dormir, tipo, era 1h da manhã, meu estômago doía de ver aquelas cenas da Camila. Eu não consegui assistir o vídeo todo, tanto que a gente pulou a parte da psicóloga. É uma das partes mais importantes do vídeo, tá, gente? Eu pulei realmente porque eu não tava aguentando mais assistir, tava dando um embrulho surreal no estômago. Isso aqui tava com um nó na minha garganta, tipo, tava me fazendo mal mesmo. E olha que eu já tinha assistido antes esse vídeo, mas hoje parece que me afetou mais. Aí eu não consegui terminar ele todo dessa vez. Linha com aquela idade, dançando daquela forma. Não só dançando, né, gente? As falas dela, já fui comida, ela dormindo e ele mostrando, assim. Assistir aquilo embrulha o estômago mesmo. Eu acho que, inclusive, eu vi vários comentários no último vídeo da galera falando, gente, que absurdo. E ele filmando isso e tendo essa naturalização de uma fala de uma criança. Olha, Que não deveria estar nem pensando nessas coisas. Do ECA, é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente. Assistam o documentário, chama Adultização, tá no YouTube do Felca. E aí ele conta diversas coisas, desde coaches mirins, essas crianças que vêm pra internet falar que não querem fazer faculdade, que estudo não serve pra nada. Gente, um absurdo os pais deixarem as crianças serem expostas daquela forma, ainda mais pra propagar informações absurdas, né? E aí ele vai entrando nesses crimes, né? Na sexualização das crianças. Ele fala daquela menina Caroline Daher, que realmente estava vendendo conteúdo já, sabe? Porque o algoritmo, gente, ele não é inocente, ele monta uma conta do zero. Total. E ele mostra como funciona a entrega desses conteúdos. Só que o algoritmo, ele não é inocente porque ele viu que você curtiu, que você ficou no conteúdo, ele começa a te entregar. Ele favorece a entrega de conteúdo de criança. No documentário, ele mostra tudo isso. Como eu disse, eu fiquei muito chocada, porque eu realmente nunca tinha visto nenhum conteúdo do Ítalo. E assim, é aterrorizante ver como essa menina Camilinha foi exposta. E outras crianças também, eu imagino. E é um tempo que não volta mais, né? Porque hoje ela já tá mais velha. É complicado, é realmente um tempo perdido e substituído por um momento que ela poderia ter vivido posteriormente na vida adulta, sabe? E aí, ele chama uma psicóloga pra falar sobre o que isso vai causar na vida dessas crianças. E duas coisas que eu achei muito interessantes. Uma, a criança, ela cresce sem saber o que é público e o que é privado. Porque, realmente, a gente que tá de fora, a gente cresceu de uma forma, a gente tem uns princípios e tudo mais. Quando você é criado naquilo, você não sabe mais. Essas crianças, elas não vão saber mais o que é público e o que é privado na vida delas. Uma coisa muito... A gente tá falando de criança aqui, mas hoje em dia eu já vejo que o excesso de uso de internet tá fazendo as pessoas não terem mais noção do que é público e privado. Tanto que a gente tá vendo pronunciamento de fim de não sei o quê, coisas que as pessoas deveriam estar vivendo no off, as pessoas estão espetacularizando porque monetiza. E tudo é sempre isso. Tudo é pra monetizar, tudo é pra ganhar dinheiro em cima, tudo é pra estar na mídia o tempo todo. Então, essa ganância, essa obsessão pelo dinheiro tá fazendo as pessoas não conseguirem separar mais o que é delas e o que deveria ser só delas e do particular delas. Claro que aqui a gente tá falando especificamente de criança, mas isso já tá acontecendo também com pessoas adultas. Então você imagina uma cabeça de uma criança. Se com adulto as pessoas já estão caindo nessa. Importante. A criança vai aprender que uma forma de se comunicar é sexualizando. Então, ela não sabe qual outra forma de se comunicar sem sexualizar. Entendeu? Porque ela ganhou mostrar atenção, o corpo, assim. Fazer outras coisas. Com todo o respeito que tenho a Imola, mas me remete a essa situação, sabe? De você não saber mais outra forma que não seja sexo de se comunicar. Eu achei o documentário pesado e necessário. Pesado no sentido de expor uma coisa que tá aqui na nossa cara, né? Que são esses comentários. Eu já fiz alguns vídeos falando de perfis que expõem crianças, de pais e mães que expõem crianças. E a gente já cansou de ver os comentários que os homens deixam nesses vídeos, entendeu? Então não tem como um pai e uma mãe não saber o que tá acontecendo. Fazem de propósito. Essa rede, gente, que tá cada vez mais escancarada de pessoas de... Eu vou usar homem pra palavra de homens que livremente comentam em vídeos, que tem links, que tem perfis, que usam siglas que a gente já conhece, pra chegar nessas crianças. E uma coisa que a gente já sabe, mas que o Felca retrata no documentário, é que tem coisa que a gente acha que é inocente. Minha filha plantando bananeira, minha filha comendo não sei o quê. Não é inocente pra essas pessoas, entendeu? É conteúdo que elas vão usar depois para o que elas quiserem. Esse documentário do Felca, tão importante, ele retrata uma coisa que, ainda mais para você que é jovem e adolescente, não tem essa percepção, e para alguns pais também não. Tirar o celular não é invadir a privacidade do jovem, entendeu? Total. É proteção. Proteção, porque é o que eu sempre falo, é a mesma coisa, uma criança com celular é a mesma coisa que você deixar ela na Praça da Sé. Quando você tira o celular por algum motivo, ou você limita esse celular, você tá
podando aqueles conteúdos que a criança vai ter acesso. E você vai conversar e direcionar ela. Até porque, de fato, uma criança não pode estar livremente usando a internet, porque a gente sabe os perigos que tem. Então, o pai... E não só a questão dos perigos da internet, mas são várias questões, gente. Uma criança não precisa de um celular, a criança tem que brincar, tem que viver a infância dela. Um celular vai condicionar aquela criança a um vício muito cedo, um vício com tecnologia antes do que ela precisa. Então precisa se limitar ao uso, já que você quer deixar usar celular, telas no geral, televisão. Mas tem que sim ter um controle disso, tem que sim ter horário para usar. Tudo isso, tanto que a gente está vendo leis nas escolas para que não levem celular para as escolas, para ver se as crianças realmente estudam. Porque eles estão indo com o celular e estão mexendo no celular, não estão prestando atenção na aula, não estão estudando. Então a gente tá vendo cada vez mais esse vício, esse negócio de eu tenho que ter um celular e eu preciso de um celular, sendo que você não precisa de um celular, minha filha. Vai brincar com a sua Barbie, entendeu? Estar atento, por isso que pai, mãe, às vezes tem muita coisa de culpabilizar. Meu filho tá assistindo isso, que absurdo. Ué, mas quem foi que deixou seu filho assistir isso? Quem tá em casa controlando o que seu filho assiste? Deveria ser você. Isso, gente, ainda mais com tudo que tá escancarado, que a gente entenda que livre acesso às redes sociais, aplicativos, ao celular, não faz bem pra criança, além dela estar exposta a vários perigos. Então, tenham em mente, tirar o celular, colocar aplicativo e tudo mais, Family Link no caso, não é invasão de privacidade, é proteção. Lembrem-se, por favor, mais importante, conversem com as crianças. Conversem com as crianças e com os adolescentes sobre fotos, sobre conteúdos, comentários, mensagens de estranhos. Esse documentário, além da questão da denúncia, tem essa conversa com a psicóloga que é muito importante pra gente, pai e mãe, entender como as coisas acontecem, como a gente pode proteger os nossos filhos e o que eu ia falar, infelizmente, a gente precisa falar, mas assim, caso tenha acontecido de uma criança tenha passado por um abuso, a psicóloga também orienta a conversa que você tem que ter com essa criança e adolescente. Feliz que uma pessoa como Felca deu visibilidade pra isso, Sim. Me sentindo um pouco culpada de verdade por nunca ter visto um conteúdo do Ítalo e não saber da gravidade do assunto, entendeu? Olha, me sinto assim, muito irresponsável com todo o conteúdo que eu faço aqui e tudo mais com as crianças. É muito grave mesmo, gente. É uma denúncia que eu tenho certeza que vai pra frente, não vai morrer. Nada acontece, não sei o quê. Infelizmente, essa rede de pedó é muito grande, é muito maior. Só que, pelo menos, essa exposição de crianças nas redes sociais é um assunto que foi abordado e que a gente vai falar disso, do Ítalo Santos, da Camilinha. Das redes sociais, da regulamentação das redes sociais em relação a esse tipo de conteúdo, porque tá zoneado, gente. A verdade é que tá uma grande zona, as pessoas estão fazendo o que elas querem. Os pais, os próprios pais, às vezes, vendendo os próprios filhos na internet. E atrás, sabe, de mães e pais que ficam expondo crianças em troca de dinheiro. Vamos aguardar os próximos capítulos do que o Ítalo Santos vai fazer. Eu falo pra vocês de verdade, eu espero que não só ele seja responsabilizado, mas os pais das crianças também. Se eu não me engano, eu não tenho certeza que talvez eu tenha apagado. Eu fiz um vídeo na época da Isabelle Vidal, quando ela trouxe esse assunto, e saibam separar. Isabelle Vidal fez uma denúncia aqui sobre o Ítalo Santos, muito válida. A gente falou sobre isso no vídeo. Também falei sobre esse caso. Também, da Isabelle. Se perdeu aí no caminho, sei lá o que aconteceu com ela, né? Separem as coisas. Mas eu cheguei a fazer um vídeo naquela época falando que uma mãe veio defender o Ítalo, falando que ele dá casa, que ele é bem sucedido e tudo mais. Porque essas pessoas humildes, elas acham que sucesso, que caráter tem a ver com dinheiro. Que quem vai contra ele é um cara bem sucedido, tem carro, tem dinheiro, não sei o que. E que quem fala mal ou... Que é tudo inveja, hoje em dia é tudo inveja. Alguma coisa tá com inveja, tá com recalque. Tem muito essa coisa, né? De, as pessoas queriam ter o que eu tenho. Às vezes não, amor. Às vezes as pessoas querem fazer... Às vezes querem ter as coisas que você tem, mas não da forma que você conquistou, sabe? Não da forma que você adquiriu todas essas coisas. Quero ter fama, quero ter sucesso, mas também não é assim, né? Não dessa forma, entendeu? Uma casa, um carro, ok, mas das formas corretas. O extremo oposto do que você tem. Ajuda a gente. Sendo que, na verdade, essas pessoas trocaram os filhos por dinheiro. Tava fazendo uma live e alguém comentou uma coisa que é isso.
Por que essa mãe não se vendeu antes de vender o próprio filho? Nada justifica você expor um filho dessa forma em troca de dinheiro. Porque tava precisando, porque achava legal. Não, não é legal. A gente tá aqui pra falar sobre isso. O vídeo do Felca tá aí denunciando isso. E não tem necessidade nenhuma que o seu primeiro pensamento seja vender seu filho. Vamos aguardar os desdobramentos. Eu vou estar sempre de olho aqui, que me marcam em vídeos de pessoas que expõem crianças. Porque isso não pode, de jeito nenhum, gente, continuar. Sim. A internet, ela tá ganhando, ela ganha cada vez mais alcance, ela dá mais liberdade e condições para essas pessoas agirem dessa forma. E a gente não pode deixar de forma nenhuma. Total, o que a Fabi Bubu falou foi muito importante. E aí, gente, veio uma abençoada comentar no vídeo da Fabi Bubu. Na minha opinião, ninguém devia se meter na vida da menina. Acho que ela é até de maior de idade. Se tivesse passado fome, ninguém tava nem tchum. Como se isso fosse justificativa pra tudo que a menina passou. O que a Fabi falou? Deveria se meter nessa coisa do Ítalo Santos, sexualizar as crianças. Eu juro que eu achei que não teria pessoas defendendo o Ítalo Santos nos vídeos. Mas tem, o que mais tem a gente defendendo o Ítalo Santos, defendendo a Camilinha, agora mesmo que ele tá meio que desaparecido, não sei ao certo. Estão falando que, tipo assim, ai meu Deus, que horror, adorava os conteúdos dele, amava os vídeos dele. Ai, eu vi até comentários, por que não fizeram isso depois da festa da Camilinha? Que a festa da Camilinha foi cancelada, a festa de 18 anos. Então vocês já imaginam, né? Vídeos ingênua, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: se você estiver passando na rua e ver uma criança sendo abusada, você deixa? Por que na internet a gente deixa, então? Ninguém tem que se meter, né? Que pensamento é esse em nome do Senhor? Por isso que eu até citei o artigo do ECA, que diz que é dever de todos prezar pela dignidade das crianças. No comentário ele fala assim, se estivesse passando fome ninguém ligava. Fale por você, entendeu? Fale por você que acha que uma criança passando fome, uma criança sendo exposta daquela forma, não é nada demais, que ninguém deveria se meter. Na verdade, você pode olhar o vídeo do Felca, outros vídeos e falar, isso aí não dá em nada, tem um monte de conteúdo igual e ninguém faz nada. Você pode até ser desacreditada, mas não achar que nada tem que ser feito. Outro conteúdo que citaram muito no meu vídeo é Irmãs Terra. Eu sei que o Felca até colocou uns trechos do conteúdo delas no documentário e já marcaram elas várias vezes, elas nos meus vídeos várias vezes, mas eu confesso que eu não parei pra olhar e eu vou dar uma olhada porque pelo que eu entendi, também não sei que conteúdo é esse. São crianças também. Não conheço. Que estão sendo usadas pra criar conteúdo pra homem. Outra coisa que eu fiquei pensando, tanto o Ítalo quanto a Camilinha devem ter muitos seguidores. Eu não sei quantos, mas eles devem ter muitos seguidores. E assim, tá na cara de todo mundo, sabe? Tá todo mundo vendo, muita gente seguindo. Qual o intuito? Você já seguiu ele? Você conhece alguém que segue? Graças a Deus não sigo, não conheço ninguém. Esse tipo de perfil. Bom, é uma coisa curiosa mesmo. O que as pessoas assistem neste tipo de perfil mesmo, enfim. E aí aqui algumas pessoas que foram citadas no vídeo do Felca apareceram e responderam. Eu vou colocar aqui o trecho pra quem não assistiu o último vídeo, é um trecho de 1 minutinho, tá? Do Felca comentando sobre o caso da Bel pra meninas. E a própria Bel respondeu. Bora ver aqui a resposta da Bel. Aqui é o trecho do vídeo, piriri pororó. Como ainda tá recente, fresco na minha memória, eu não vou assistir de novo, né, gente? A gente vai só dar uma avançada aqui e ir pra parte que a Bel se pronuncia. Cadê? Aqui o pronunciamento da Bel. Bora assistir. A questão aí. Fale, Bel. Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver! É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para meninas, aquela que estava com 2 mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Amor, mas aí eu não entendo. Mas o que isso tem a ver, moça? Ai, Jesus. Entendo essa equiparação, que é a mesma coisa. Tipo, porque você não estava em situação de vulnerabilidade em questões de dinheiro, tipo assim, você não passava fome, você tinha tudo que você queria em questão de dinheiro, não quer dizer que que isso não te prejudicou de alguma forma, até porque você mesmo disse que isso te prejudicou em questões de como ficou seu psicológico. Ele falou numa questão geral, ele não falou sobre a exposição que você teve por causa da bomba que explodiu e que falou que você era maltratada. É numa situação geral, de toda a exposição, desde o começo, de abrir um canal. Porque nada disso teria acontecido se, entendeu? Lá dos parentes das pessoas que deixam lá as crianças com o Ítalo. Ai, porque olha a condição que elas têm. Ai, olha... O que isso justifica? É que eu não consigo entender, pra minha conta não fecha. Isso não é um argumento, sabe? Não é um argumento. Aquela que estava no mar se afogando,
Mas ela também tem um pai que é salva-vida. E tava com ela lá. Não, Bel, mas se não fosse verdade, o conselho tutelar não ia na sua casa. Mas não é sobre isso. É que ninguém tá falando que de fato você era maltratada. É que de Não é isso. Não é sobre isso. fato você não deveria estar sendo exposta. Isso não deveria A questão que ele citou é sobre a exposição que você teve. estar acontecendo, independente de ser o seu sonho ou não. É mais uma vez aquele argumento. Se você quisesse ser médica, a sua mãe ia deitar no chão e mandar você fazer uma cirurgia de apêndice nela? Não ia. Não é pra criança estar na internet. Não é pra criança estar produzindo conteúdo. Não é. Eu amei esse argumento. É óbvio que essa discussão é uma coisa que surgiu lá de trás. Ela não era a única criança que passava por isso, gente. Existiam várias. E eu sempre falei sobre o quanto eu achava prejudicial crianças e adolescentes muito novinhos produzindo conteúdo. Principalmente as que crescem em cima disso, sabe? Começa muito novinho e já termina com, tipo, 20 anos sendo exposta desse jeito. Existe uma idade pra você poder ter autorização de usar as redes sociais. E essas pessoas, elas produziam vídeo não tendo idade pra produzir esses conteúdos. Sabe? Gente, tem criança vendendo bala na rua. E o conselho tutelar não vai lá. Eles estavam muito Não é porque tem esse problema, porque não existe outros também, entendeu? ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, com tudo em dia, com notas boas. Ela era, se os meus pais fossem daqueles que acham que criança é burra e não tem sonho, não tem vontade, e não tivessem, né, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Pra você Será que você seria uma desempregada sem vocação ou você teria outra vocação? Porque eles poderiam ter te estimulado de outras maneiras. Eu acho que, mais uma vez, é um argumento que também não faz sentido. Porque ninguém tá falando que eles não deveriam ter estimulado o seu lado artístico ou estimulado você a trabalhar com essas questões de produção de conteúdo. O problema era a idade que você começou a fazer isso e que você foi colocada para fazer isso. Ah, mas E as consequências que isso gerou. eu queria. Pois é, mas nem tudo que a gente quer a gente tem que ter. Ainda mais quando a gente é criança. Ah, mas eu queria. E aí, paciência. Você queria e aí você tinha que ter, né, feito outras coisas, vivido uma infância. Porque esses traumas que você cita no próprio vídeo do trecho que o Felca falou, de você ter tido a sua cara e a cara da sua família exposta em rede nacional, não teria acontecido se você não tivesse sido exposta. Entende? Ao mesmo tempo que você teve bônus, pelo visto, você teve muitos ônus. E o quanto será que isso não afetou a sua vida e a sua existência hoje também? É que eu acho que é muito simples. É entender que ah, beleza, era outra época, não era muito discutido sobre isso. Cara, hoje, se eu tivesse voltado no tempo, pô, eu como mãe não teria feito isso, teria feito de outro jeito. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque ainda continua acontecendo. As pessoas, deixa eu filmar, olha como meu filho é desenvolto, olha como meu filho é engraçado. Ah, vai ser influência. Será que é o que o seu filho quer? Ah, mas sim, é o que ele quer. Espera ele ter idade pra ele ter certeza do que ele quer. Espera. Estimula ele, então. Que foi o que eu falei, grava um videozinho solto. E isso é tão bizarro, porque hoje em dia tem essa questão do... Tem alguns poucos casos de algumas celebridades e influenciadores que preferem preservar a imagem do filho para que quando cresça, principalmente a Sandy, né? A Sandy é um grande exemplo disso. Para que quando cresça eles decidam o que eles querem fazer, se eles realmente querem fazer isso. E são totalmente criticadas e julgadas pelas pessoas. São poucas pessoas que apoiam esse tipo de coisa. E são totalmente julgadas pela grande maioria. Tipo, ah, porque você não mostra que não sei o quê. Você foi famosa quando era pequena. Sim, por isso mesmo. Ela sabe as consequências e o que isso trouxe pra ela. Sabe, gente? Uma criança não tem discernimento pra saber o que é certo, o que é errado. De decidir se quer ou não ser famoso ou influenciador. Tipo assim, quando eu era pequena também era meu sonho ser famosa, influenciadora. Mas e aí? Entendeu? Tipo... Tantas maneiras, tantos caminhos. Hoje em dia, ganhar visibilidade é muito difícil, tá? Então, começar lá no início foi a melhor coisa e eu não trocaria por nada. É, mas o problema é que talvez esse agente facilitador seja o que dá brecha pra acontecer o que tá acontecendo, dessa rede de pessoas pedófilas usando esses conteúdos das crianças de outras maneiras, se aproveitando e fazendo a internet tá esse caos que tá. Enquanto isso poderia ser evitado. Ah, mas seria muito mais difícil. Gente, mas a vida não é fácil. Infelizmente, a vida não é simples, não é uma coisa fácil. E quando a gente tenta fazer pelo caminho fácil, é o que acontece. É o que acontece. Sua família foi exposta, aconteceu um monte de coisa. É o que tá acontecendo agora com um monte de gente vendendo os próprios filhos de maneiras extremamente mais bizarras. Você tá entendendo? Mas a internet é uma cadeia alimentar. Alguns têm que sair para outros poderem crescer. E como isso acontece? Criando uma fake news ali e tal. Gente, eu não chamei vocês de robô. Nunca, tá?
O que aconteceu foi que eu falei o seguinte: nada acontece do dia pra noite. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa, tem alguém por trás mexendo os pauzinhos pra aquilo dar certo. Isso não é novidade não, mas a justiça do Brasil não é das melhores e negligencia muita gente. E a minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada, né? Pra falarem que a exposição na internet é ruim e tal, galera. Gente, olha só. É que tem outro ponto também. É que nem esse negócio do Ítalo. Tem outras pessoas que fazem casas com um monte de criança e não sei o quê. E faz conteúdo com um monte de conteúdo com menor de idade. Tem um monte de gente que faz isso. Mas é óbvio que as pessoas vão pegar uma pessoa que tem números expressivos e que seja muito grande pra trazer luz pra aquele assunto. O fato é que a Bel pra Meninas era um tema muito forte. Era um tema muito. Era um canal muito grande. Era um canal muito comentado. E sempre vai ser, porque foi uma coisa que explodiu muito na época. E até hoje ela é lembrada por causa disso, né? Pelo Bel para Meninas, seja pela exposição que teve na época ou por causa do canal. Acredito que mais pela exposição que teve, de jornal, de tudo mais, do que pelo próprio canal. Então, é o que vai acontecer. Quando estoura muito a bolha, é o que as pessoas vão lembrar. E não tem muito o que fazer. Então, a crítica foi sobre o canal delas. Teve uma coisa de um ataque ali ao canal delas, ao que acontecia dentro do canal delas, mas foi um ataque ao assunto exploração de pessoas e crianças na internet, porque foi uma coisa que começou a ser abordada lá atrás. Então, por mais que eles tenham sido o centro do assunto, o assunto pipocou e respingou em um monte de outros criadores de conteúdo infantis. Que é o que vai acontecer agora também com essa denúncia que o Felca fez e a exposição que esse caso está tomando. Beleza, tá começando no assunto ali no tema Ítalo e as pessoas em volta dele, mas vai cair em outros pais e mães que estão agora cagando o filho, porque a verdade é essa. Tem um monte de pai cagando o filho pra poder fazer publicidade e expondo a vida das crianças o tempo todo, fazendo trollagem com as crianças, botando a criança pra passar vergonha na internet, pra ser humilhada, pra ser exposta. Eu tava gravando sozinha ou tinham milhares de outras crianças que vocês também Tinham outras viam crianças e tava tudo e por errado, acaso pra o mim. conteúdo era muito diferente? Ou Não elas era. também faziam trollagem, elas também choravam. É porque não é porque tem dois errados que todo mundo se torna certo, entendeu? Era ali uma coisa natural, espontânea, sabe? E aqui, gente, eu falo de acordo com a minha ótica, a minha opinião. Eu acho errado. Não sei a opinião de vocês e quero muito ouvir nos comentários também, porque vocês estão vendo aqui o depoimento da Bel, pode ser que ela tenha convencido vocês, enfim, não sei. Se não tivesse sendo gravado, a pessoa ia estar ali fazendo um desafio em casa. Ai, não gostei, vomitei aqui porque eu não gostei do sabor. Gente, o que Mas é isso, que um tem desafio em casa. de mal nisso? O que tem de mal é a exposição, é o fato de você jogar uma coisa que está acontecendo com uma criança pra opinião pública. E foi o que aconteceu. Por isso as pessoas começaram a criticar. Como tem muita gente que acaba expondo demais o filho na internet, como tem direto agora, expondo o filho sendo mal educado, digamos assim, ou fazendo algum tipo de birra, e a internet cai em cima daquela criança, e aí os pais acham ruim a internet cair em cima da criança, mas foi você que expôs seu filho aquilo, foi você que postou. Você decidiu gravar, você decidiu postar e expor seu filho daquela maneira, sabe? Então, eu acho que é bem complexo isso aí. E xingar a sua família, porque você, como criança, foi jogada ao escrutínio da opinião pública sendo uma criança. Te jogaram os leões, literalmente. Gente, tem gente adulta que vai pra psiquiatra, psicólogo, internação, por conta de não aguentar a quantidade de crítica e hate que toma na internet. Gente adulta, completa, formada. O que dirá uma criança? É tão simples de entender, não tem como ser mais claro. Eu entendo que a Bel tenha carinho pelos pais, e é óbvio, aqui, gente, a gente tem que saber separar as coisas. Eu não acho que a família da Bel sejam vilãs da novela das 8 que falam vou expor a minha filha, mas... Não acho, mas acho que faltou uma análise crítica e uma observação de, putz, eu deveria fazer isso com a minha filha? Pô, acho que não. Óbvio, tem gente que faz na maldade? Acho, não sei se é o caso dela. Como dá pra ver que ela tem muito carinho pelos pais, ok, só que assim, não é porque a pessoa fez sem intenção que aquela ação não se torna ruim do mesmo jeito. Não foi legal o que aconteceu, não é legal expor o filho, independente que seja na melhor intenção do mundo que você tenha. Isso não minimiza. Ah, tem gente que expõe na maldade, que quer que os tarados vejam o vídeo da filha. Eu entendo. E aí é outra problemática, mas continua errado de qualquer maneira, fazendo na intenção ou sem intenção. O que tem de mais nisso, gente? Eu tô viva. Eu sou fresca mesmo. Tem muita gente que toma ali os multi-challenge e fica numa boa. A internet, gente, é um trabalho, sabe? Ai, mas que trabalho difícil. Gente, fazer uma piscina de slime, realmente, eu perdi minha infância ali.
Tá, mas a internet, gente, foi assim pra mim, uma carreira mesmo que eu queria construir, que meus pais ajudaram muito. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. E eu não Eu entendo, mas não acho que foi num momento errado. Mas isso é o que eu acho. Não tem. Pra ela deu certo, aconteceu. Ai, deixa eu parar de gravar aqui, senão não vai dar tempo mais. Pronto, pera ainda, gente. Gente, vou ter que colocar de novo que tá parou de gravar. Mas enfim, já volto. Gente, voltei, consegui resolver aqui o que eu tava resolvendo. E agora a gente vai terminar de assistir o vídeo. Bora lá, vou colocar aqui pra gente assistir. Tô comendo uma uvinha. Coloca aqui. Play no vídeo. Agora. Play no vídeo. Não tinha o que acontecer, mas eu acho que teve. Ela pagou um preço. Tanto é que ela mesma falou dos traumas que ela passou. Ela pagou um preço. Eu me Ela e a família arrependo dela. de nada. Se lá no passado eu soubesse que isso ia acontecer, eu ia querer, né, correr o risco. Porque tem coisas que acontecem pra deixar a gente mais forte. Não que essas coisas sejam certas, mas tudo tem um propósito, eu acho. E agora é lutar pra poder reconstruir tudo que a gente já construiu na internet. Eu só vou parar de gravar se alguém vier aqui em casa. Mas eu não vou desistir tão fácil. Vocês ainda vão ter que me aturar muito. Eu tenho 18 anos e até hoje eu ainda não percebi, né, que eu tava ali sendo forçada, alguma coisa. Óbvio que a fake news não foi uma coisa boa, não me trouxe coisas boas, hate é normal, mas o que fizeram... Então esse é justamente o ponto que ele tava tentando Que esse é o provar. negócio. Você entende que seus próprios argumentos, eu acho que se a Bel assistir esse vídeo, eu acho que ela vai conseguir entender. Os próprios argumentos dela rebatem o que ela tá falando. Ela queria fazer. A gente já entendeu que você sempre teve essa veia artística, que você sempre gostou de se comunicar, isso já tá super claro. Você queria fazer isso. Ok. A grande questão é o que você passou com essa exposição. Que poderia ter sido feita depois, quando você já tivesse mais certeza, quando as coisas estivessem em um outro momento de vida, não na área da infância. Criança não tem que trabalhar. É isso. E era um trabalho. Ai, mas eu fazia isso de uma diversão. Era um trabalho, era monetizado, era exposto. As pessoas falavam sobre você, falavam sobre o seu corpo, falavam sobre a sua família. Você era uma criança. E não adianta você falar que você não viu os comentários, porque claro que você viu os comentários. Tanto é que você era, depois que aconteceu essa bomba, sua mãe gravava vídeo com você, falando sobre tudo o que estava acontecendo, você viu o que aconteceu. Precisava? Você acha que outras crianças deveriam passar pelo que você passou? Você acha que isso é uma maneira segura? Não é. E você sabe que não é. Foi injusto. E o que me incomoda é justamente a injustiça e a negligência mesmo. Mas todo mundo que me acompanha já sabe o que aconteceu, se arrepende, sabe que foi um surto coletivo. Você ser manipulado pela mídia é muito fácil. Eu sou, todo mundo é, sabe? Você vê uma coisa ali que parece real e não é. Então eu só acho meio chato até hoje me usarem como pauta de É porque nesse caso aí, naquela época, era um pouco mais complexo, porque até o jornal se envolveu e a mídia num todo se envolveu. E antes tinha mais essa questão do tipo, passou no jornal, todo mundo acredita que é verdade. Hoje em dia nem tanto. Mas antes, se passasse no jornal, todo mundo acreditava que era piamente verdade, sabe? Então foi uma época diferente também. Acho que são vertentes e são questões complexas, porque a gente tem a questão de outros tipos de monetização que utilizam criança. Então isso pode ser qualquer coisa, tipo propaganda, novela, sabe? Qualquer coisa do tipo. Mas a gente sabe que hoje em dia tem uma preocupação e um procedimento maior e mais seguro para uma criança participar de uma novela, por exemplo. Que tem estudo, né? Que tem o horário do estudo, tem tudo certinho. Naquela época, nem tanto. Então, eu acho que mais a questão em si é mais isso. Ter essa legalização da internet, ter leis que protejam crianças dentro da internet. Principalmente contra seus próprios pais, gente. Eu não acho que as pessoas vão parar de usar ela em pautas. Na verdade, acho muito difícil, porque é um exemplo, é uma coisa que aconteceu. E ela fala que acha chato isso, as pessoas colocarem ela ainda como pauta.
Sempre vai acontecer. Você estava na internet, você estava exposto na internet. Foi algo que aconteceu com você e foi algo que parou, assim, a internet e, digamos assim, o Brasil durante um tempo. Porque não se falava em outra coisa a não ser isso. Então as pessoas, sim, sempre vão falar. E isso é internet. Quando entra na internet, vai estar lá pra sempre. Sempre vai estar. Sempre vai ter uma cópia, sempre vai ter um backup, sempre vai ter alguém falando sobre isso. E você não tem controle sobre isso. E essa é a questão, essa é a pauta toda, sabe? Que, tipo, você não tem controle sobre isso. Só que seus pais sabiam disso, que isso poderia acontecer e que se acontecesse alguma coisa eles não iam ter controle porque estava na internet. E mesmo assim, eles optaram por fazer, eles como seus responsáveis. E essa é a questão, essa é a pauta toda, entendeu? Eu acho que esse é o propósito em si, que está sendo debatido. Pelo menos minha opinião. Foi forçada a gravar. Ai, tem uns pais ali ruins. Gente, pode até ser que aconteça, mas não foi o meu caso. Eu entendo, mas eu ainda acho a exposição. Eu entendo que não foi o seu caso, você quis, seus pais te apoiaram, a gente já entendeu isso. Mas ainda assim, pra mim, continua sendo errado. Independente de você querer uma coisa. Você não deveria estar sendo exposta na internet com aquela idade. Mesmo que você quisesse. Você não deveria. Porque você. E olha o tempo que passou pra ela conseguir voltar pra internet. Depois de tudo isso que aconteceu. Ela só voltou agora com 18 anos, porque legalmente ela já é maior de idade. E ela pode falar o que ela quiser, o que ela pensa, o que ela acha certo, o que ela concorda, o que ela discorda. Então, isso prejudicou até um bom tempo, porque, querendo ou não, ela só voltou agora sendo maior de idade pra conseguir falar sobre isso. E expor o que isso tudo causou. Você não tem como escolher isso com a idade que você tinha. Você não tinha como saber a proporção daquilo. E você sabe que você não tinha noção. Tanto é que você citou que aquilo te causou traumas na época. E aqui a gente tá falando sobre a superexposição. É um caso exclusivo, tá bom? Podem falar o que quiser de mim, o que quiser. Ai, não gosto. Você era muito infantil, eu tinha 12 anos, mas tá. Se você está dando com 12 anos, eu não estava. Realmente, eu era criança, gente, eu gostava de slime. E mas tava só certa pra mesmo. falar, tem muita gente que já é adulta E hoje esse em é o dia. ponto. Você tinha que gostar mesmo, você tinha que estar brincando com essas coisas. Mas aí era isso, na sua casa. Se você quisesse fazer os Smooth Challenge com a sua mãe pra gravar um vídeo e deixar guardado no celular da sua mãe, você poderia fazer, porque você tava treinando ali pra uma coisa que você queria fazer no futuro. Você tava, né, vivendo aquele momento, mas não tendo a sua imagem exposta ao escrutínio e à zoeira com uma idade tão baixa. Faz conteúdo infantil, porque é um conteúdo, não quer dizer que a pessoa seja infantil. Mas meu conteúdo hoje em dia nem é infantil, gente. E não é por conta de tudo isso, sabe? Porque isso, o meu conteúdo ia ser o mesmo, independente da fake news ou não, ninguém me salvou. Tem muita criança que é atriz, mirim, enfim, que trabalha no meio artístico e vai ter gente falando e opinando e falando coisa ruim o tempo todo. O negócio é você trabalhar o seu psicológico, mas você não pode se privar ali de fazer o seu trabalho por conta de coisa que vão falar, gente. É que não é sobre coisa de que vão falar, é sobre idade. É porque essas coisas que você citou, filmes, séries, são coisas que existe uma legislação que não acontece com produção de conteúdo na internet. As crianças, tem crianças, não tô falando que era o seu caso, mas tem crianças que gravam vídeo, a gente já trouxe casos gringos aqui, que as crianças gravavam vídeo um atrás do outro, horas e horas de gravação, sem pausa, porque não existia, pelo menos lá nos Estados Unidos agora foi criada, mas não existia uma legislação para a produção de conteúdo para criança. O que existe no cinema, o que existe no teatro, o que existe na televisão. Então e ainda assim, eu tenho minhas ressalvas com criança apresentadora. Eu não gosto dessas coisas, tá? Eu não gosto de criança trabalhando, gente. Criança que tá brincando, tá? Enfim. Porque você não tem que deixar de fazer uma coisa, porque existem pessoas ruins. Eu só fico chateada porque quando eu falo sobre isso, é chato. E aí quando outra pessoa fala, é uma super pauta. Os meus pais já tinham a vida deles e eles foram lá e, né, me ajudaram a fazer o meu sonho, mesmo que eu fosse muito nova. Mas o mesmo desejo que eu tinha com 2 anos de idade é o mesmo que eu tenho agora com 18, gente. Tá tudo bem se você era uma criança que não pensava em nada, tá tudo bem, mas eu já tinha o meu sonho e não tem dessa de, ai, criança não sabe. Esse papo é muito... Criança tem que ser validado sim, gente. Mas eu acho que criança tem que ser validado, só que o tempo das coisas... Criança não tem que trabalhar. É o tempo das coisas. Criança não tem que trabalhar. Que nem adulto não tem que estar no maternal, deitado lá, chorando no maternal, chupando chupeta. Você acha que uma pessoa adulta deveria estar deitada com um monte de criança deitada chupando chupeta? Não, não deveria, porque não é o normal. Não é natural que isso aconteça.
entendeu? Existe um tempo para as coisas acontecerem. Você vive a sua infância, e aí você vive a sua adolescência, e aí você vive a sua juventude, você vive a sua vida adulta, você vive a sua... Sabe? É respeitar as fases. A internet me proporcionou muitas coisas boas. Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa um pouco tímida para socializar. Em todo lugar que eu chegava, as crianças faziam amizade comigo. Então eu sempre cresci pensando, nossa, eu sou uma pessoa tão fácil de fazer amizade. E na verdade não era bem isso, mas de qualquer forma eu fazia amizade. E, gente, tem tanta coisa boa que eu não trocaria por nada. Independentemente do mercado de trabalho, né, que vocês estiverem, vocês vão ter pessoas competindo com vocês, querendo ser maior que vocês, querendo, enfim, né, derrubar vocês. E talvez você seja essa pessoa que quer derrubar o outro, não sei. Enfim, acho que ninguém deve se privar de algo, porque vai acontecer coisas ruins. Eu tive uma infância muito, muito, muito boa. Óbvio que... Eu acho esse conselho muito válido que ela tá dando pra pessoas adultas. Acho que se você é uma criança, você tem que ser privada das coisas, sim. Porque você não sabe a consequência daquelas coisas. As pessoas adultas precisam privar as crianças de coisas e situações. Porque a gente precisa defender as crianças, como a própria Fabi Bubu falou. Foi algo legal a fake news, mas vocês têm que entender que eu teria outros tipos de trauma. Todo mundo tem, a vida não é perfeita. Concordo. E quem falhou comigo não foi os meus pais, e sim a imprensa, né? De ali divulgar uma fake news, sem saber da veracidade, sem entrar em contato com a gente. Principalmente envolvendo uma criança. Também foi então imprensa, vocês têm que entender que não foi falha dos meus pais. Porque isso não era pra ter acontecido. Qualquer pessoa pode estar na internet. Várias crianças estão na internet e isso não acontece. Eu acho isso absurdo. Foi um caso à parte de muita má fé que aconteceu com a gente. Mas é isso. Beijo. A Bel é muito educadinha, gente. Eu preciso falar pra vocês que eu acho ela muito educada, ela é muito fofinha, sabe? Mas eu discordei de algumas coisas que ela falou aqui, mas é normal. A gente discorda das coisas, a gente tem opiniões diversas, tá tudo bem. Acho ela muito, muito fofinha. Inclusive, ela soltou esse outro vídeo aqui também, falando: eu me sinto aquelas figurantes NPC que os heróis matam sem querer durante a luta pra salvar o mundo. E aí, no final, quando tudo dá certo, ninguém nem lembra da pessoa prejudicada. Ela soltou esse outro vídeo também, uma música de fundo. É só como se fosse uma frasezinha mesmo. E aí, aqui agora, a gente tem a Joyce Lopes. Eu adoro a Joyce Lopes, acho ela uma diva. Ela Não conheço. falou um pouco sobre essa questão da Bel, Gente, tá? vocês viram que tem uma influenciadora que ficou com raiva? Porque o Felca fez um vídeo, né, e aí citou ela e tudo mais. Ela falou que ficou com raiva porque ele quis dizer que os pais dela obrigavam ela. Eu gosto dessa influenciadora, mas eu queria Gosto dizer uma dela coisa também. pra vocês. O Felca tá certíssimo. Criança não tem que estar na internet. As pessoas não entendem isso. Aqui, primeiro, uma criança não tem consciência do que acontece aqui dentro. Segundo, a criança não tem como se defender. Quem vai ouvir as ofensas são os pais. Futuramente, quando aquela criança crescer, ter acesso à internet, ela vai ver tudo que ficou dela. Mas a criança já é grande, já fala que quer. Você não sabe se aquilo vai assombrar a vida dela para sempre. Por exemplo, essa própria influenciadora, se não tivesse sendo exposta à internet, não estaria passando por todo esse trauma por causa de uma fake news que criaram com o nome dela. A utilização de imagens de crianças é muito, muito perigoso. Porque é um futuro que você tá deixando ali pra sempre. Não vai apagar. Nada da internet é apagado de vez pra sempre. Nada. Sempre vai ter alguém que vai repostar o vídeo, que vai lembrar, que vai falar. E às vezes o que você posta aqui vai ser um assombro pra ela lá, entendeu? Criança não tem que estar na internet. Eu acho que assim, de 14 anos... Até porque eu acho que essa é a idade das redes sociais, que é 14 anos, se não me engano. Existe uma faixa etária permitida nas próprias redes A partir de 13 anos. sociais. É tão simples, tipo... Existem adolescentes que podem postar conteúdo. Ainda assim, acho que tem conteúdos bem problemáticos, tá? Mas existe uma idade das próprias redes sociais. Dependendo do conteúdo, ok. Mas se Isso aí, dependendo do conteúdo. expondo de uma forma muito aberta, na internet com menos, gente, isso vai dar. Vai dar. Aí eu vejo um monte de mãe, tá chorando porque meu filho, o meu filho tá sendo xingado na internet. Não posta seu filho. Não posta. Preserva a saúde mental, preserva a integridade do seu filho, a imagem. Gente, imagem é importante. Imagem não é qualquer coisa. As pessoas usam hoje em dia imagem aqui na internet como se não fosse nada. É muita coisa sim. O seu nome, a sua imagem. Até porque, até pra você conseguir emprego hoje em dia, a primeira coisa que eles pedem é suas redes sociais pra ver o tipo de coisa que você posta, independente de ser perfil pessoal ou não. Não que eu ache isso certo ou errado, mas tem isso, gente.
Eles estão olhando, eles estão vendo esse tipo de coisa. É muito válido pra você mesmo. Sim. Então protejam a imagem das crianças de vocês. Porque não adianta chorar o leite derramado quando tá levando hate na internet, quando tá sendo xingado, quando surge uma fake news com seu nome. Isso se dá tudo por causa de uma exposição desnecessária. Total. Nossa, falou tudo. Concordo em gênero, número e grau. E agora a gente vai ver, além da Bel pra meninas, a Ju Pinheiro soltou um vídeo, porque ela também foi citada no vídeo do Felca, e ela soltou um vídeo respondendo aí, porque estavam marcando ela também, falando, você apareceu no vídeo e tal, e ela resolveu fazer um vídeo sobre. Apareci no trecho do vídeo da adultização. Para alguns tópicos aqui, para as coisas ficar bem esclarecidas, Essa Júlia, ela fazia parte da turma do Ítalo, tá? Vamos ver aqui. claro, e para mim também não esquecer de nada. Nunca precisei digredir a imagem de ninguém, nem usar a imagem de ninguém com vulgaridade, nem nada do tipo. Vocês me conheceram, por eu sei quem eu realmente sou. Quando eu apareci nos stories ou os vídeos, era brincando, ou então mostrando que eu realmente sou, lacrando, acabando com o povo lá, com a raça de todo mundo. Tudo o que mais passava na minha cabeça quando eu tinha 10, 12 anos é que eu ia ser famosa, que eu ia brincar, que eu estava me divertindo, que eu estava num ambiente certo, mas tudo isso só se passava na minha cabeça. Vamos lá, meus pais me afastaram e viu que aquilo não era ambiente para mim, e já faz 4 anos que eu não faço parte, e que até hoje em dia eu tento entender por que foi que meus pais me tiraram. Será que meus pais fizeram aquilo realmente para meu bem? E hoje em dia realmente eu vejo que sim, foi para meu bem. Foi total. Ou seja, os próprios pais dela, ela fazia parte da turma do Ítalo, viram que o negócio não tava legal e tiraram ela, tá? Uma das meninas que foram citadas no vídeo do Fel, que apareceram lá. Pra eu me tornar uma pessoa melhor. E, gente, quando minha mãe me tirou, as pessoas criticaram muito, 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 me apredejaram. Aí você acabou com a vida da sua filha, acabou com a carreira dela. Eu fazia acompanhamento com a psicóloga, até hoje faço, com a psiquiatra. E que Deus só vem cada vez mais me abençoando para eu ter maturidade e entender o que está acontecendo. E quanto mais os dias vai passando, eu vou entendendo que minha mãe só queria meu bem, que minha mãe não queria meu mal. E é isso, né, meu povo? A sua mãe te protegeu, E eu nem considerava meus pais biológicos com os meus próprios pais. Gente, eu não considerava eles. Eu não queria sair com eles, só queria sair com a pessoa A. Eu não queria saber do meu pai e da minha mãe. Não queria estudar. Eu não queria... Sabe que é nada da vida? Pronto, eu tava desse jeito. Eu pensava que o mundo ia acabar, e agora sim, eu tô vendo o que meu pai, o que minha mãe queria pra mim, pra minha vida, pra que eu se torne uma cidadã de bem, uma mulher de valores, que em nenhum momento eu preciso usar meu corpo, nem nada, e que as pessoas da internet me acompanhem por eu ser quem eu realmente sou, com meus conteúdos, gravar com minha família. E cada vez que eu vou tentando crescer na internet, as pessoas vai me apredejando. Gente, minha conta de 300 mil, a minha reserva foi desativada. Eu não tenho nada a ver com isso. Fiz outra conta, vou deixar o arroba aqui para vocês ir lá me acompanhar, quem realmente gosta do meu tipo de conteúdo. E um dia desse, não sei se vocês lembram, vou só refrescar aqui a memória de vocês, alegam que eu teria cuspido num prato que eu já comi. Em nenhum momento eu citei nome de ninguém. Tá entendendo? Nenhum momento, enquanto eu fazia parte daquele ambiente, nenhum momento meu pai, minha mãe deu R$1 com aquilo. Eu realmente fazia porque gostava das pessoas, me conhecendo, essas coisas. Mas meu pai e minha mãe passou pela cabeça deles que eu estava ultrapassando as regras. Eu não estava vivendo as minhas fases certa. Entendeu? Uhum. Como criança, como adolescente, estava ultrapassada. E minha mãe falou, não. E ela colocou regras e... Ou seja, quando cortou um mal pela raiz, a gente vê que o comportamento foi outro completamente diferente, né? E o pensamento dela é completamente diferente. Ela consegue ver que aquele ambiente realmente não iria fazer bem. Regras têm que ser seguidas. E hoje em dia eu realmente percebo que a criação dos meus pais foi muito boa e que eu sou grata a eles por tudo, pela pessoa que eu sou hoje. Se vocês me vê hoje em dia com TikTok, YouTube, quais essas outras plataformas, tudo, é porque eu tive força de vontade, gravei meus conteúdos com a minha família. Não foi por causa de ninguém, corpo, nada disso.
que meus pais nunca foi a favor disso. E hoje em dia eu entendo muito bem meu pai e minha mãe. Eu só queria que parasse com essa besteira de ficar criticando muito minha mãe, que hoje em dia, gente, a maioria dos comentários, ai, porque você anda tão bem, isso aqui. Ai, gente, me poupe, 4 anos, vai viver. E eu só queria que esse vídeo deixasse as coisas mais claras para vocês poderem entender minha parte e que eu parasse de se sentir culpada. Mesmo já se passando 4 anos, eu sinto uma culpa, meu Deus, tudo isso é culpa minha, que não sei o quê. E, gente, não é assim como eu penso. E é isso, tudo tem um momento certo e... Acho que os pais dela fizeram a coisa mais certa e acertada de ter retirado ela de lá. E hoje ela consegue enxergar isso, né? Acho que ela consegue ver. Pois bem, o Ítalo Santos, ele rebateu o vídeo do Felca, né? E ele soltou esse vídeo aqui falando o seguinte. Vamos ver o que ele falou aqui. Na verdade, ele não falou diretamente sobre o Felca, mas a galera entendeu o que era. Sobre o vídeo do Felca, sem citar nomes. Ai, é cada coisa, todo santo dia. Muito Deus no coração, viu? Por mais que vocês achem que não tem que ter muito Deus no coração. Vamos falar da surpresa aqui agora. Deixa eu parar aqui, deixa eu me concentrar, porque eu dá vontade de dar risada de algumas coisas que saem. Mas vamos lá. Vamos ter a pose como de costume de todos os dias e mandar nossa assessoria jurídica trabalhar, que é para isso que a gente contrata uma assessoria jurídica competente, né? Que a gente tem a nossa imagem, a gente tem... existe os direitos de imagem, existe os direitos de coisas, existe tudo isso aí para nossa equipe trabalhar. Em nome de Jesus, não é um dever meu. Vamos ver o vídeo da Marcela Garbin? Que isso aqui me deu vontade de... Vamos ver aqui, não vou nem falar. O perfil do Ítalo Santos foi desativado do Insta agora há pouco. Muito se acredita que seja por causa da repercussão desse último vídeo do Felca em relação a menores de idade e toda a retrospectiva que ele fez também do caso do Ítalo Santos e da turma dele. Inclusive, né, o Ítalo, ele não tinha se pronunciado, mas ele tinha jogado ali, parece que umas indiretas nos stories. E a Camilinha também, né, que ela vai fazer uma cirurgia aos 17 anos de, entre aspas, retirar a costela, que consiste em fazer uma raspagem da costela. Ela e a outra menina, Daninha, que também é da turma. Ambas meninas já magras, né, já têm um corpo padrão, mas elas querem fazer isso pra ficar com a cintura fina. Então a Camilinha tava falando ali nos stories dele sobre os hates, falando que ela responde esses comentários pra poder ter mais fama e visualização. O Ítalo, por sua vez, tinha falado nos stories que ia lá tá ajudando uns garotos, né, que apareceram no vídeo dele. Que o pessoal gosta muito de falar dele, mas não fala das pessoas que ele ajuda. Ao que parece, ele tava levando toda essa situação no deboche. Então não se sabe se ele desativou pra não ter o perfil derrubado por denúncia, ou se de fato o perfil foi denunciado. Qualquer informação eu trago aqui pra vocês. Bom, gente, além disso, só pra vocês saberem, o Felca também começou a ser atacado aí, xingado no próprio vídeo, nas redes sociais, de um monte de gente falando que era um grande drama, e um exagero. E assim, gente, não existe exagero no que o Felca fez, né? A realidade é que ele trouxe luz a um assunto que a gente já fala na internet, inclusive aqui no canal já trouxe várias vezes, outros criadores também já falaram sobre isso outras vezes. E ver isso ganhando voz e ver isso ganhando força é super importante. Espero que uma investigação agora aconteça, que as respostas sejam dadas. A gente trouxe aqui o maior número de informações e respostas ao vídeo do Felca nessa atualização. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder compartilhar esse vídeo para ajudar esse vídeo. Sem contar que, atualmente, gente, ao que tudo indica, como eu falei pra vocês, o Ítalo Santos desapareceu, deu uma sumidazinha. E a equipe jurídica dele, que ele falou, né, essa equipe competente que ele contratou e tudo mais, ao que tudo indica também, né, no supostamente teria abandonado o caso dele e não vai mais defender ele, ou seja, ele está sem advogado no momento e está desaparecido. Desaparecido assim, se escondendo, fugiu, não sei ao certo, mas foram procurar ele na casa dele e ele não estava. Então era para ser realizado uma busca e apreensão, só que não foi realizada porque ele não estava em casa e aí ele não tinha lá, não apareceu, não entendi muito bem. E o que acontece? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer nessa história, muita coisa para desenrolar ainda, tá? Se tiverem mais atualizações eu trago aqui para vocês. E foi isso, basicamente isso. Concordo com o que o Jean falou, tá?
Não é um assunto, uma besteirinha, um caso pouco. Não, negativo. Na verdade, é um assunto muito sério, algo que precisa ser debatido, algo que estava morrendo da mídia e o Felca trouxe de volta. Então é muito importante sim falar sobre isso. E é muito importante sim que tenha uma regulamentação da internet, principalmente em monetização, quando se trata de criança e adolescente. Então, é um vídeo necessário, é um assunto necessário, tudo necessário, tá? E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!